Olá, querido amigo e irmão, seja bem-vindo a mais uma lição da Escola Bíblica Digital. E hoje nós vamos aprender sobre Caim e Abel, esses dois irmãos, né, que por conta do pecado começam logo no início do livro de Gênesis, né, bem ali no capítulo 4, a gente conhece a história trágica de Caim e Abel, onde Abel é morto pelo seu irmão Caim, né? Vamos convidar o Espírito Santo nesse momento. Pegue sua Bíblia, consulte o material que a gente disponibilizou para você. Logo aqui embaixo tem o link e vamos para a lição. O texto bíblico da nossa lição é: Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4:7. Esse é um conselho de Deus para Caim. A gente vai aprender mais sobre essa parte daqui a pouquinho. O objetivo da nossa lição é: na lição de hoje, vamos estudar as graves consequências do pecado e o resultado catastrófico na vida dos dois primeiros filhos de Adão. O objetivo é compreendermos que o pecado continua a nos influenciar e está constantemente ao nosso redor. Dessa forma, somos frequentemente levados ao tropeço. Contudo, Deus, em sua misericórdia e graça, nos concede a escolha de evitar que o pecado exerça domínio sobre nossas vidas. O nascimento de Caim e Abel. O nascimento de Caim e Abel está registrado ali em Gênesis 4, versículos 1 e 2. Então, olha o que está escrito lá. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Deu à luz Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Então aqui nós temos o nascimento de Caim e Abel. Caim é o irmão mais velho, Abel nasce depois, certo? E agora nós vamos ver ali o que aconteceu com esses dois irmãos, né? Precisamos observar que toda a humanidade depende de Deus. Se não fosse o auxílio do Criador, Adão, Eva e toda a humanidade já estariam perdidos. Irmãos, eu coloquei um destaque nesse versículo, do primeiro versículo, que diz assim: ó, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E esse destaque é importante por quê? Porque Eva, ela reconhece que se não fosse o Senhor, ela não conseguiria ter um filho. Se Eva não tivesse filhos, não teria humanidade. Tá? Eva é a mãe de toda a humanidade. Nós estamos estudando ali desde o primeiro capítulo de Gênesis, fazendo um estudo até bem detalhado nas lições anteriores, e você vai observar ali que é a partir de Adão e Eva que toda a humanidade vai surgir, né? E ela compreende que é porque Deus é o auxílio. Então, olha que coisa interessante. Mesmo que Eva e Adão não estejam em comunhão com Deus, Deus continua seguindo no curso da humanidade que ele criou. Deus continua sendo um auxílio para Eva, um auxílio para Adão, e será um auxílio para a humanidade, né? Então isso é importante, nós vermos essa presença de Deus como auxílio. Lá em Gênesis 3 e 4, está escrito o seguinte: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Olha que coisa interessante. Caim, ele se sente tocado, né? Parte ali
de um desejo de oferecer um sacrifício ao Senhor. E ele então pega do fruto da terra. Ele é agricultor, ele está oferecendo aquilo que é fruto do trabalho dele. Ele trabalhava com agricultura. Abel vai oferecer também do fruto do trabalho dele. Nesse caso, Abel, cuidando de rebanho, né? Ele vai trazer um animal. Né? Mas o que eu quero que você observe aqui é o seguinte: é que o texto de Gênesis 4 ele faz uma séria crítica a Gênesis 3, ou seja, Abel, quando o texto mostra como foi que Abel fez, ele faz uma séria crítica a Caim. Olha, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Agora vamos para o texto 3. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não dá a impressão de que foi feito de qualquer maneira? A Caim ele resolve oferecer um sacrifício, mas de qualquer maneira. Abel ele toma o cuidado de trazer a primícia, de trazer ali um animal do rebanho, mas que seja novo, né? Um animal novinho, não é qualquer animal. E, irmãos, Deus, ele espera de nós essa oferta de amor, essa oferta de dedicação, essa oferta de primícia. Entende? Então, aqui também eu aprendo nesse texto que Caim e Abel, eles já tinham noção do conceito de sacrifício. Certo? Porque eles não iam fazer isso do nada. Eles já tinham uma noção. Possivelmente Adão já ensinou para eles que, né? Possivelmente lá ainda no Éden, enquanto Adão ainda não tinha cometido pecado, né? E ele tinha ali comunhão com Deus, ali ainda no Éden, Adão talvez já recebeu do Senhor e aprendeu essa forma de cultuar. Mas aqui eu estou fazendo apenas eu estou apenas conjecturando, tá? Não estou dizendo que o texto não nos mostra isso. Mas o fato é que Caim e Abel, eles aprenderam isso, eles sabiam dessa importância do sacrifício e resolvem oferecer um sacrifício. Só que Abel toma um cuidado de oferecer o melhor, enquanto Caim apenas oferece uma certa porção das frutas, né, das verduras, das coisas dele. Né? Então aqui nós temos um convite. Nós não devemos oferecer nada para Deus de qualquer maneira. Nós devemos oferecer com amor. E não importa a nossa oferta, tá? Lembra lá no Novo Testamento que a melhor oferta foi a oferta daquela senhora pobre que deu apenas uma moedinha. E lá em cima da mesa tinha muita coisa, ouro, muita coisa boa, vamos dizer assim, né? Mas Jesus diz, olha, a melhor oferta foi a dela, porque ela deu com amor tudo que ela tinha. Entende? Então Deus espera de nós a melhor oferta, o melhor culto, o comprometimento, o desejo ardente de servir. Nós não devemos, de maneira nenhuma, adorar a Deus de qualquer maneira, cultuar a Deus de qualquer maneira. Entende? Nós devemos cultuar com verdade em nosso coração. Olha o que está escrito lá em João 4, 23 e 24. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, se o texto está dizendo os verdadeiros adoradores, eu posso presumir que existem falsos adoradores. E nós temos que tomar cuidado com isso. Entende? Então nós temos que oferecer um culto com verdade em nosso coração. E não por obrigação ou por algo em troca, seja uma oferta, um valor em dinheiro. Agora,
Eu quero que vocês entendam que eu também não estou condenando aqui dízimos e ofertas, tá? A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu sustento, é digno do seu salário. Se você foi fazer alguma coisa na obra e Deus tocou a vida de alguém para dizer assim, olha, eu quero te dar uma oferta, não é pecado isso. O pecado é quando nós fazemos com o objetivo de ganhar dinheiro. Ou quando nós fazemos de qualquer maneira mesmo, porque estamos cansados. Ah, eu já é tanto tempo fazendo isso. Ah, deixa desse jeito mesmo. Irmãos, nós estamos fazendo para Deus. E nós devemos fazer buscando perfeição. Em todos os momentos da nossa vida, na verdade, tá? Então é importante que nós entendamos aqui que um sacrifício tem que ser um sacrifício com verdade em nosso coração. O conselho de Deus e a resposta de Caim. Veja que depois que Caim oferece o sacrifício e o sacrifício é rejeitado, Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não aceita o sacrifício de Caim. Caim ele cometeu aqui um erro. Mas esse erro não vai fazer com que Deus derrame a ira dele sobre Caim e venha puni-lo inicialmente. Mas Deus, ele busca um relacionamento. Deus, ele procura Caim para conversar com Caim. Olha o que fala lá em Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. Olha, Deus está explicando para Caim. Caim, olha, sabe o pecado? Você agora tem que lutar contra ele. Certo? O pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. E Deus vai dizer para Caim, olha, você pode dominar o pecado. Você pode fazer do jeito certo e não dar lugar, né? Então veja que Deus está ensinando Caim. Mas Caim, ele não aceita esse ensino. Deus faz o convite ao arrependimento e deixa em aberta a escolha. A escolha é minha e sua, como era de Caim. Irmãos, nós devemos fazer escolhas certas. E a escolha certa é ouvir o conselho do Senhor. Nós ouvimos o conselho de Deus quando lemos a palavra de Deus, quando buscamos na palavra de Deus, quando colocamos diante de Deus as nossas lutas, as aflições, as nossas falhas e pedimos a Deus, Senhor, tenha misericórdia, muda isso em mim. Eu não aceito mais, eu não quero viver dessa maneira. Quando você se entrega para Deus, quando você se coloca diante dele com um desejo ardente de mudança, porque arrependimento é mudança. Aí você vai ver que você vai resistir ao diabo e que o diabo vai fugir de você. Você não será escravo do pecado. A frase diz assim, ó, Deus em sua infinita misericórdia estende-nos a mão, mesmo quando nossos pecados são terríveis, há perdão, se houver arrependimento. E arrependimento aqui tem a ver com mudança. Mas Caim, ele não quis mudar. O coração de Caim continuou endurecido. E olha o que Caim vai fazer. Depois que Caim fala com Deus, ali, Deus procura ele, eles conversam, Deus explica a situação, né? Mostra que ele tem a possibilidade de dominar esse pecado e não deixar que isso aconteça. Caim chama o irmão dele, o Abel. Vamos ao campo? Estando eles no campo, conforme Gênesis 4:8, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. É uma situação bem trágica. Imagino, depois do privilégio, da oportunidade que Deus dá a Caim de mudar, Caim aumenta sua ira, o seu ódio, ele dá mais lugar ao pecado. E isso o leva a destruir a vida de Abel, irmão dele.
Agora Caim deu uma resposta negativa para Deus. O que acontece quando rejeitamos o conselho do Senhor? Caim não se conforma com a resposta de Deus. A consequência do erro de Caim causa um peso maior do que ele possa suportar. Olha o que é dito lá em Gênesis 4, de 9 a 12. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: Não sei, por acaso sou o guardador do meu irmão? Sempre que eu leio essa passagem, eu vejo que Caim responde assim com tanta. Não sei, a impressão que eu tenho sempre que no meu coração é que ele responde assim com arrogância, sabe, com ignorância. É aquela resposta que às vezes a gente dá, né, para a pessoa. Ele poderia ter dito não sei, não vi, mas ele fala não sei. Por acaso eu sou o guarda, o guardião dele? Ou seja, em outras palavras, né, trazendo para o hoje, o que é que eu tenho a ver com ele? Não tenho nada a ver com ele. Isso revela que Caim já está decidido. Não vou pedir perdão, não vou mudar, não gostei. Irmãos, quando nós nos tornamos irredutíveis, nós recebemos o pecado e é muito difícil retornar, porque dentro do nosso coração nós mesmos recebemos o pecado e acolhemos ele. Veja que o que Deus vai falar para Caim a partir de agora não quer dizer que Deus não queira perdoar Caim. Mas é que Caim não quer ser perdoado. Olha o que Deus vai falar. O Senhor disse, né? O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Ou seja, Caim foi no fundo e não aceitou mesmo, sabe? Não quis mudança. Talvez ali se Caim implorasse, dissesse, me perdoa, agora eu quero mudar, mas ele não quis, né? E é lamentável isso, porque hoje ainda nós vemos situações em que as pessoas elas não querem mesmo buscar a Deus verdadeiramente, elas não querem mudança. Uma outra coisa importante que a gente observa aqui é que quando Deus vai falar com Caim, a resposta de Caim é não sei. Onde está Abel, seu irmão? Não sei. Né? Olha o que é dito lá em Lucas 8,17. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Ou seja, eu posso enganar meu pai, minha mãe, minha família, minha esposa, meus amigos. Eu posso enganar qualquer pessoa nesse mundo. Mas eu não posso enganar a Deus. E em algum momento ele há de revelar. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos confessar a Ele os nossos pecados e nos arrepender e sermos perdoados dos nossos pecados. E assim, essa passagem que eu li agora de Lucas 8,17 não vai se transformar em escândalo para a nossa vida. Entende? Porque o Senhor Deus pode nos perdoar e jogar no mar de esquecimento e nos dar algo novo, se tão somente nós desejarmos mudar. Certo? Então veja que Deus foi paciente com Caim, mas Caim resolveu realmente permanecer no erro. E a resposta que Caim deu a Deus foi uma resposta ao qual ele dizia: não quero o seu conselho, não quero o seu ensino, não quero o teu ensino. E quando Deus é rejeitado assim, o que resta é vagar pelo esquecimento. Né? Olha o que ele fala. Agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra.
É o Nod, né? Quando Caim recebe essas consequências, quando ele percebe que o resultado do pecado dele foi toda essa consequência, ele observa que a consequência é maior do que o que ele pode suportar. O pecado dele causou algo insuportável para ele. Ele não vai conseguir resolver. Então ele pede a Deus misericórdia. Ele fala assim, olha, então disse Caim ao Senhor, lá no 13, né? Meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Ele mesmo reconhece isso. Eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da sua presença terei de me esconder. Porque Caim, ele entendia que a presença de Deus é santa. A presença de Deus é maravilhosa e uma pessoa como ele não poderia mais contemplar a Deus. Novamente, nós devemos observar que o pecado nos afasta de Deus e os nossos pecados nos fazem perder o privilégio de poder contemplar a Deus. Ele não pode mais estar na presença de Deus. Então, quando você, não sei se você já passou por isso, você que é cristão, sabe que normalmente quando a pessoa está em pecado, ela já se afasta da igreja. Não que a igreja seja Deus, mas a reunião de pessoas ali na presença de Deus revela que o Senhor está ali, porque a Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? E aí ele já se afasta da igreja, já desanima, não quer ir à igreja. Assim, Caim já entendia, olha, eu não poderei mais estar na tua presença, eu vou viver me escondendo. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo vai querer me matar, comigo me matará. Irmãos, o pecado de Caim foi tão brutal, a consequência gerou também uma consequência brutal. Mas Deus novamente, em misericórdia, olha o que ele fala. O Senhor, porém, lhe diz, não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Deus proclama um decreto para Caim. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Então Deus passou a mão na cabeça de Caim? De maneira nenhuma. Caim não está sendo perdoado. Caim vai ter que conviver com isso. Entende? Caim vai ter que conviver com esse pecado, fugindo, se escondendo da presença de Deus, sofrendo as consequências. Para isso, Deus pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor. Mais uma consequência, retirar da presença do Senhor. E habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Irmãos, a palavra Nod é uma palavra hebraica e lá está escrito o seguinte ali, ó, eu trouxe a tradução aqui, diz assim, a palavra vem do hebraico, Nod, derivada do verbo nadad, que significa vagar ou peregrinar. A situação de Caim agora é bem tensa. Ele vai para uma terra de peregrinação, vagando a leste do Éden. E aquela terra passa a se chamar Nod. Por quê? Porque ali ele está vagando. Mas nós vamos descobrir que ali ele vai criar uma cidade, tá? Que eu costumo chamar de a cidade dos vagadores, dos pecadores. Né? Porque às vezes a pessoa está no meio da cidade, tem tudo, e a gente até olha e pensa assim, é feliz. Mas será? Nem sempre é assim, né? Mas isso é outra lição, né? Esse é assunto para outra lição. Então, essa é a situação de Caim. Quem matar Caim terá maior consequência. Caim vagará em uma terra de esquecimento e distanciamento de Deus. Caim perdeu a presença de Deus. Eu não sei se tem coisa pior do que isso, tá, irmãos? Perder a presença de Deus é algo terrível.
Busque a presença do Senhor. Caim não será contado na genealogia de seu pai Adão. Gênesis 5. Caim produziu vergonha para ele mesmo. Olha o que está lá em Gênesis 5, de 1 a 6. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Então veja que aqui parece assim um resuminho bem rápido, né? Lá do capítulo 1, capítulo 2, por ali. E só que aí agora ele corta o capítulo 4, né? Ele corta a história de Caim com Abel. No 3 ele fala assim, ó, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Adão já tinha tido pelo menos 2 filhos, o Caim e o Abel. Mas o texto 3 coloca como se o primeiro filho de Adão fosse Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E aí a genealogia vai continuar. Você pode ler aí Gênesis capítulo 5 na sua Bíblia. Mas eu vejo essa passagem como uma espécie de desonra, onde Deus mostra para Moisés, ó, a genealogia agora do Adão vai ficar assim. Em desonra, Caim vai ser excluído porque matou seu irmão Abel. Abel não teve descendência, não teve filhos, né? Logo Abel não foi contado aqui. E aí começa a partir do 7, novamente, né? Então é interessante observar que o pecado gera desonra. Entende, irmãos? O pecado gera desonra também. Conclusão. O pecado continua até os dias de hoje, ceifando vidas e conduzindo pessoas à destruição. Muitos têm a oportunidade de mudar, mas escolhem permanecer no erro. Contudo, Deus providenciou o resgate, pagou o preço, venceu a morte e ainda hoje fala conosco, mostrando-nos a possibilidade de mudança por meio da entrega total a Ele. Devemos compreender que todos somos pecadores, mas Deus prova seu amor ao entregar Cristo na cruz para que tivéssemos o privilégio da salvação. Há solução para os problemas da humanidade, e essa solução é única e definitiva. Portanto, creia no Senhor, o Deus da sua vida, confie nele e ele fará tudo para que você jamais seja arrancado de suas mãos. Não se esqueça, há solução. Irmãos, esse versículo que está aqui na tela, ele é muito bonito. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Se você ainda não entregou o teu caminho ao Senhor, se você vive numa situação de culpa, se sentindo culpado pelos seus pecados e coisas que você comete que não te agrada, saiba que o Espírito Santo convida você a uma mudança. Você tem a escolha nas suas mãos. Você pode permanecer errante e vagando errante na terra do esquecimento, como Caim, que resolveu deixar a ira tomar conta, o pecado. Ou você pode ter o privilégio de mudar esse cenário, recebendo Jesus Cristo, convidando Jesus Cristo a fazer morada e mudar a história. Porque veja, ao longo da história bíblica nós vamos ver que todos pecaram. Todos cometeram grandes erros. Aqui mesmo no livro de Gênesis, a gente ainda vai ver muitos outros erros, sabe? Muitos mesmo deram lugar ao pecado. O pecado continua seduzindo a humanidade até hoje. Mas um dia veio um homem chamado Jesus Cristo. Este venceu o pecado. Este não foi seduzido pelo pecado. E ele se entregou por mim e por você. E hoje
Ele te faz o convite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou deste material e se ele tocou em seu coração, divulgue ele. Envie ele para alguém, alguma pessoa que você saiba que esteja precisando ouvir esta palavra. Deus é maravilhoso e certamente ele recompensará você também por essa bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima aula. Forte abraço e fique com Deus.